Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Estamos aqui para mais um Encontro com a Palavra e você é muito bem-vindo para o nosso programa de hoje. Você não tem curiosidade de saber como era a igreja logo no seu início? Preste atenção no programa de hoje porque é sobre isso que vamos falar. Em nosso programa estamos estudando toda a Bíblia, um livro de cada vez. Começamos com o livro de Gênesis e agora estamos no 5º livro do Novo Testamento, o livro de Atos. Um livro histórico que registra como foi a primeira geração da igreja. Quando iniciamos o estudo do livro histórico do Novo Testamento e a história da igreja, eu o desafiei a observar qual era o propósito da igreja, a promessa dada à igreja, o poder dado à igreja e a performance da igreja. Quando falamos em performance, nos referimos à pregação dos apóstolos e o comportamento daqueles que formam a igreja. O livro de Atos fala sobre gente. Também pedi que você observasse tudo que se referia à perseguição contra a igreja e ao problema que começa dentro dela. Observamos o surgimento de certos padrões à medida que os líderes da igreja do Novo Testamento começavam a lidar com esses problemas. Esses padrões nos servem como exemplo ainda hoje. Lembre-se que os relatos histórico-bíblicos nos servem como exemplos e avisos. O que mais encontramos no livro de Atos são exemplos. Esses exemplos estão nos padrões que a igreja criou à medida que lidava com seus problemas e com a perseguição durante a primeira geração da sua história. Fizemos uma lista de 10 marcas visíveis da igreja invisível que são a essência do que a igreja deve expressar. Há ainda outros padrões no livro de Atos que eu gostaria que você descobrisse com a leitura que vai fazer dos 28 capítulos de Atos. Logo depois do Pentecostes, no início da igreja, se estabeleceu um padrão, a doação. Ninguém era dono de nada. Os que tinham propriedades vendiam e traziam o resultado da venda para os apóstolos, a fim de que o dinheiro fosse distribuído de acordo com a necessidade de cada um. Esse é um tipo de socialismo puro. É uma evidência do que a Bíblia chama de santidade. A palavra santo significa que pertence a Deus. Nos tempos do Pentecostes, as pessoas viveram um tipo de santidade que resultava num total desprendimento dos bens materiais e por isso eles doavam tudo. Eles davam muito mais do que o dízimo ou as ofertas e sacrifícios. Como evidência da santidade de cada um, o resultado do Pentecostes, eles davam tudo o que tinham. Outro padrão que observamos no livro de Atos é a desobediência civil. Esse é um padrão muito interessante. Você está lembrado que Jesus disse: "Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus"? Com isso, Jesus estava perguntando: vocês acham que nós, povo hebreu, que fomos conquistados pelos romanos, devemos pagar impostos? Os líderes religiosos quiseram pegar Jesus quando lhe perguntaram se os judeus deveriam ou não pagar impostos, porque se ele dissesse não, Roma o prenderia, e se ele dissesse sim, estaria tomando partido a favor de Roma contra o povo de Deus. Jesus pediu que lhe trouxessem uma moeda. Ele a pegou e perguntou: de quem é essa figura na moeda? Responderam: de César. Jesus respondeu: então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus estava dizendo: essa moeda tem a imagem de César, portanto, deem a ele a moeda. E você tem a imagem do próprio Deus gravada em você. Por isso entregue-se a Deus e dê o dinheiro a César. Deus não vai pedir o que é de César, mas vai haver ocasiões em que César vai pedir o que é de Deus, mas você não poderá dar. Jesus deu ordens para que os apóstolos pregassem e ensinassem sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Quando as autoridades civis e religiosas ordenaram que eles não falassem mais no nome de Jesus, eles ponderaram: somos simples pescadores analfabetos e não sabemos nada sobre obediência ou desobediência civil. Teremos que decidir o que é certo. Todos sabemos que Jesus nos mandou pregar e ensinar, então vamos pregar e ensinar.
Depois de decidirem isso, eles fizeram uma reunião de oração. Quando foram novamente confrontados pelas autoridades a não mais falarem no nome de Jesus, eles imediatamente responderam: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Isso é desobediência civil. Existem ocasiões em que os cristãos têm que praticar a desobediência civil. Percebemos que a desobediência civil torna-se um padrão no livro de Atos. No capítulo 5 de Atos encontramos outro padrão na igreja primitiva, a disciplina. Como eu já disse, além da perseguição, a primeira geração da igreja primitiva também passou por problemas internos. A primeira geração de cristãos tinha decidido que venderia suas propriedades e traria o dinheiro da venda para os apóstolos. Entre eles havia um homem chamado Ananias e sua esposa Safira, que tinham vendido sua propriedade. Eles mentiram aos apóstolos a respeito do valor da venda. Pedro demonstrou um discernimento fantástico. Quando Ananias disse qual era o valor da venda, Pedro perguntou: por que você mentiu para o Espírito Santo? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. E isso é muito sério. Ananias caiu morto no chão. Os jovens vieram, enrolaram seu corpo e o levaram para ser sepultado. Quando Safira, sua mulher, a mulher de Ananias, chegou, Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? E ela respondeu: sim, foi esse mesmo. Pedro então respondeu: porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. E ela caiu morta no chão. Não é à toa que os primeiros cristãos eram tão tementes a Deus, hein? Talvez seja por isso que os pregadores impõem certo respeito. Não gosto de falar que sou pastor ou pregador. Uma vez eu estava numa festa e disse a uma senhora que eu era pregador. Ela estava conversando e fumando, e quando ouviu isso, se engasgou todinha. Por que ela ficou tão constrangida? Talvez a razão esteja lá atrás, em Pedro e na disciplina da igreja primitiva. O mesmo também acontecia com os profetas do Velho Testamento. Havia duas coisas que mantinham a pureza da igreja primitiva. Uma delas era a perseguição. Só aqueles que tinham um compromisso verdadeiro e sincero como discípulo de Cristo se dispunham a fazer parte da igreja. A outra coisa era a disciplina. Este é outro padrão observado na igreja do Novo Testamento. Observamos outro padrão da igreja primitiva no capítulo 6 de Atos. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos de Jesus Cristo por ocasião do Pentecostes e conferiu a eles dons espirituais. Esses dons capacitaram os discípulos para o ministério. Os dons espirituais são dados aos discípulos e os são diversificados porque os ministérios são diversificados. Quando as pessoas são cheias do Espírito Santo, ou seja, controladas pelo Espírito, uma das primeiras coisas que notamos é a diversidade. As Escrituras não dizem nada sobre um ser igual ao outro. Não, não e não. Se eu estiver cheio do Espírito e você também, pode estar certo de uma coisa: nós seremos bem diferentes um do outro. Os meus dons e ministérios serão diferentes dos seus. É assim que o Espírito Santo trabalha. Ele dá dons espirituais para capacitar o povo para os vários ministérios. Todos os dons são espirituais. Alguns deles são pastorais e outros são práticos. Os dons pastorais são para aqueles que ministram a palavra de Deus, são para o pastorado e ensino, para aquele que pastoreia ou ensina as ovelhas. Atos 2,42 fala sobre esse ensino continuado e constante. Esse pastor-professor tem o dom pastoral para a oração e ministração da palavra. O capítulo 6 de Atos fala sobre o crescimento da igreja. Milhares foram acrescentados no dia de Pentecostes. Mas no capítulo 6 percebemos que este número se multiplicou e uma grande multidão de pessoas vivia num tipo de comunidade cristã. Elas davam o dinheiro da venda de seus bens e viviam num sistema puramente socialista. Imagine uma comunidade de milhares de pessoas vivendo juntas e tendo de ser alimentadas diariamente. Os apóstolos tinham de ter um sistema organizado que suprisse as necessidades daquele povo. Surgiu então no capítulo 3 mais um padrão. Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra.
Daí que surgiram o que chamamos hoje de diáconos. Os diáconos eleitos tinham a responsabilidade de gerenciar a igreja, enquanto aqueles que tinham o dom pastoral dedicavam-se ao ministério pastoral. Você se lembra de Gideão, que derrotou centenas e milhares de midianitas com apenas 300 homens? Um versículo de Juízes afirma que a chave daquela vitória foi o comprometimento daqueles 300 homens com Gideão. Empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento. O capítulo 6 de Atos sugere que existe um lugar específico no corpo de Cristo para todos os discípulos batizados pelo Espírito Santo que têm a unção do Espírito, os dons do Espírito e a capacitação no Espírito para exercer o seu ministério. Todos os que têm a unção do Espírito Santo têm dons espirituais. Alguns desses dons são bem práticos e outros pastorais. Se alguém recebeu o dom como o de Maria, o seu dom é pastoral. Mas se o seu dom o faz como Marta, seu dom é prático, de ajuda, de governo ou administrativo. Estes dons são tão espirituais como os do tipo de Maria, de pregação, ensino ou evangelização. Cada um dos discípulos deve ocupar o seu lugar, tomar a sua posição dentro do corpo de Cristo. Quem é Marta tem que trabalhar como Marta, e quem é Maria tem que trabalhar como Maria. Quando a igreja aplica esse padrão, é abençoada e cresce. Meu tempo está acabando e tenho que finalizar o programa de hoje. Você já descobriu qual é o seu dom? Ore, busque a Deus e depois que você descobrir qual é, tome sua posição e dedique-se totalmente ao seu ministério. A igreja da qual você é membro será grandemente abençoada quando você tomar sua posição dentro do corpo de Cristo e passar a exercer o seu dom espiritual. Saiba que Deus tem preparado algo importante para você fazer. Não importa a atividade no corpo do Senhor, não importa a atividade que você vá desenvolver na igreja. Qualquer atividade é muito importante. Deus precisa da sua disponibilidade. Diga: Senhor, eu estou pronto para ajudar no crescimento do corpo de Cristo na face da terra. O Senhor precisa de você. Eu gostaria de lhe convidar para estar conosco no próximo programa, porque vamos continuar estudando o livro de Atos. Temos muito o que aprender com o livro de Atos. Há muitas coisas que vão nos ajudar a entender um pouco mais como era a igreja primitiva e como nós devemos ser nos dias de hoje. Portanto, se programe para mais um encontro com a palavra. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a palavra.